É muito bom quando a gente vê as histórias da Bíblia ganhando vida nas telas. Isso faz com que o nosso sentimento para com a história fique ainda mais interessante, porque você está acostumado a ler aquilo, você está acostumado a ouvir histórias sobre esses relatos, mas quando aqueles relatos, aquelas histórias, elas ganham rostos, cenários, isso fica muito legal. Assim como o teu livro favorito ganha uma obra live action algumas vezes, para os cristãos esse também é um sentimento. O fato é que nem sempre esses filmes acertam, né? Então de vez em quando saem algumas coisas aí, como a gente já falou, que dizem que são bíblicos, mas de Bíblia não tem nada. Mas aqui eu quero trazer as 5 melhores opções de filmes bíblicos que você pode conhecer aí, para você assistir sem medo, que você vai ficar muito feliz com essa representação. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo, esse aqui é o Fé Geek, o canal que mescla cristianismo e cultura pop, de um jeito que você nunca viu. Fique comigo até o final para não perder nenhuma das dicas maravilhosas que eu vou dar aqui. Bora ver os 5 melhores filmes bíblicos já lançados na história da humanidade, na minha opinião. Bora lá? Antes da nossa lista, obviamente você já sabe, deixa o teu like, se inscreve caso não seja inscrito e ativa o sininho também para não perder quando a gente mandar um vídeo novo aí para você, fechou? Ó, vamos às regrinhas da lista, tá? Então vamos lá. Os critérios para os filmes que estão aqui, né, aparecerem na lista é o seguinte: o filme ele não pode ser só bom, além de ser um filme bom, ele também tem que ser fiel, tá? Porque é muito fácil falar que é bíblico e não ser fiel à Bíblia, entendeu? Então um dos pontos fortes de adaptações é a fidelidade. Então não tem como o filme ser, né, um filme bíblico top se ele não tiver fidelidade à palavra de Deus. Diferente da lista lá do vídeo dos filmes bíblicos que não são bíblicos, essa aqui é em uma ordem de preferência. Então do quinto é o que eu menos gostei, o primeiro que eu mais gostei. Beleza? Basicamente é isso. Eu que vou falar de filmes em específico. Se você quiser que eu fale de séries também, algum outro conteúdo, indica aí nos comentários também. Beleza? Mas só se colocar nos comentários, senão não vou fazer não. Não adianta depois ficar, não fez, não fiz não. Não comentou, não vou fazer, entendeu? É isso aí. E outra coisa, falando em comentário, tá? Tem gente aí que não gosta do que eu falo aí, já parte para humilhação, para ofensas. E calma aí, cara, esse canal aqui é da paz, entendeu? Então, se você não gostou, coloca a tua opinião aí respeitosamente e é assim que funciona a vida. É isso, bora pra lista. José, o Rei dos Sonhos, de 2000. Essa é uma animação da DreamWorks Animation, uma animação em 2D que conta a história de José. José, a história que a gente conhece lá de Gênesis, que conta a sua trajetória desde o momento em que ele começou a ter ali os sonhos, né, com as espigas de milho, né, com as estrelas, até a sua trajetória final, se tornando o governador do Egito e também perdoando ali os seus irmãos. Esse filme, ele é um filme que conta a sua história em estilo musical, tá? Então, algumas vezes os personagens vão começar a cantar o que eles estão sentindo, o que eles estão falando. Para quem acompanha aqui sabe que não é lá uma coisa que eu sou muito fã, mas eu acho que as músicas desse filme aqui, elas são muito boas, porque são músicas, cara, que falam de Deus, que falam do poder de Deus, do amor de Deus, e são muito tocantes, muito profundas e emocionantes. Isso não atrapalha de maneira alguma a narrativa, pelo contrário, só engrandece. A história de José é contada de maneira bastante fiel, seguindo uma cronologia correta e com fatos aí praticamente idênticos ao que a palavra de Deus mostra. Sempre vai ter detalhes que o filme coloca, elementos, né, que não são bíblicos, mas que para se encaixar em um roteiro precisam existir. Por exemplo, essas músicas, obviamente, dificilmente José cantava lá na frente de todo mundo para dizer o que ele estava sentindo, mas é um jeito que o filme quis contar a história. Entre outras coisas, como a montagem, ela precisa ser um pouco acelerada,
porque senão, né, muita coisa. Então, quando você reduz uma história grande em um filme, precisa, às vezes, a montagem agilizar para que a história avance de maneira rápida, né, e fluida. Eu gosto muito desse filme, ele emociona, a trilha sonora é belíssima. Acho que é uma história, né, cara? A história de José é uma das melhores que tem na Bíblia para mim e mexe muito comigo essa animação. Ela é do mesmo estúdio, tá? Do Príncipe do Egito. Pode estar nessa lista, inclusive. Não tenho dúvida que se você ver, você vai achar essa história mais bela ainda do que ela já é. Cara, vale muito a pena você assistir esse filme. Procura aí, José, o Rei dos Sonhos. Filmaço, filmaço. Quarto lugar, o Evangelho segundo João, de 2003. Bom, como o próprio nome já diz, esse filme, ele é um filme baseado no Evangelho de João. Quem não sabe, os evangelhos são pontos de vista da história de Jesus contado por pessoas diferentes, né, de acordo com seu ponto de vista. Então, o livro de Mateus conta a perspectiva de Mateus sobre o evangelho, sobre a vida de Jesus, a trajetória de Jesus. Assim como é Lucas, assim como é Marcos e, por fim, João, que é o quarto evangelho. Por muitos considerados, talvez, o mais completo evangelho, né? Mas, gente, o filme aqui, ele é literalmente uma cópia do Evangelho de João. Ele traduz tudo aquilo que João coloca no seu Evangelho, no seu livro ali. É uma representação muito boa mesmo. É uma das adaptações, inclusive, consideradas das mais fiéis, né? Porque ela não está adaptando, né, um conjunto, um conglomerado de coisas, de ideias que os evangelhos trazem. Na verdade, ela filtra apenas no Evangelho de João e adapta para filme, tá? Filme que tem a narração aí, né? Acho que a narração ela é poderosa, inclusive, ela dita um ritmo muito legal para o filme, né? Narrado pelo grandioso Christopher Plummer. E é um filme que conta a trajetória de Jesus, né, no Novo Testamento, até a sua morte e ressurreição e, por fim, sua subida aos céus. O ritmo, já falei do ritmo, mas é um dos filmes que tem um ritmo muito... Você não sente o peso, né? A montagem é muito boa, as atuações também são muito boas. E além de fazer muito bem o papel de filme, ele também emociona, ele também toca, ele também vai trazer a mesma mensagem, a mesma essência que João quis trazer no seu evangelho. Por esse motivo eu coloco ele aqui em quarto lugar na lista e vale muito a pena você conferir. Terceiro lugar para Jesus de Nazaré, que é a grande obra da vida do Franco Zeffirelli. Aqui vou dar uma roubada, não é roubada porque esse filme, né, esse conteúdo aqui ele já foi exibido nos cinemas, né, com várias horas de duração. Acho que o corte para filme dele tem 4 horas, 5 horas por aí, né? Mas ele originalmente foi lançado como uma série, né? Uma minissérie, digamos assim, que conta aí toda a trajetória do ministério de Jesus, com detalhes, sem poupar nada. Então, assim, por isso que é bem longo. Eu lembro que na Record, inclusive, toda sexta-feira santa, não sei se ainda passa, mas pelo menos na minha infância e adolescência, ele passava esse filme, né? Começava de manhã, o filme terminava no finalzinho da tarde. Então ele não poupava o espectador de detalhes da vida, do ministério de Jesus. Diferente do filme anterior, esse aqui, ele é um conglomerado de perspectivas, né? Ele é um conglomerado dos evangelhos, né? Então eles juntam todos os pontos de vista do evangelho aqui e colocam então a vida de Jesus ali, né? Ele também é considerado por muitos uma das mais fiéis, mas ele traz ideias ali misturadas dos evangelhos e tal. Então, às vezes ele deixa de falar uma coisa que tem em Marcos, mas fala uma coisa que tem em Lucas, às vezes faz, né? Mas ele não deixa de falar da Bíblia, não deixa de ser fiel, tá? Se você quer detalhes da vida de Jesus, do ministério, os milagres, os diálogos, esse é um filme para você, esse é um conteúdo para você. É um conteúdo que ele vai explorar bem o diálogo. Ele traz um Jesus aqui bastante manso em sua fala, um bom Jesus aqui. E para a época que esse filme foi gravado, ele tem uma qualidade muito boa mesmo. Mas é um bom filme, acho que os discípulos são perfeitos aqui. Cada um tem sua, né, personalidade igualzinho da Bíblia. É um filme que tem aí um elenco muito bom também no seu papel. Você vai ter aí
o Ian Holm lá do Senhor dos Anéis, você vai ter o Ian McShane como Judas, que tá excelente aqui, e ele vai o terceiro lugar aqui da lista, tá? Então separa um dia inteiro para você ver, porque não é curto não, o negócio é bastante longo mesmo, mas vale a pena. Olha só quem apareceu aqui, o Príncipe do Egito da DreamWorks Animation. Galera, não tem como, esse filme aqui ele mexeu com gerações. E foi uma grande porta de entrada, né, da Bíblia em muitas casas, tá? Então, apesar de ser uma obra hollywoodiana, uma obra ali da DreamWorks, passava na sessão da tarde e tudo mais, não se pode negar que esse filme foi uma porta de entrada muito grande para Deus na vida de muitos. O filme vai contar a história, né, de Moisés, desde a época em que ele cresceu ali no meio dos egípcios, traindo então o seu povo, matando ali o egípcio, indo lá para o deserto, depois voltando para tentar tirar o povo da escravidão. Galera, assim como no José, o Rei dos Sonhos, esse filme também é contado de maneira musical, né? Então também em alguns momentos vai ter músicas para dizer os sentimentos, para dizer, contar histórias. Também é um recurso de montagem, né? Para deixar o filme mais dinâmico. E assim como no filme lá de José, também não atrapalha, e também são muito boas as músicas emocionam, as músicas são belíssimas, a trilha sonora do Hans Zimmer é fantástica, não tem como, esse cara não erra, né? Esse cara é absurdo. A animação é linda, os elementos são bastante interessantes mesmo. Para mim foi a primeira experiência, né, de filme de representação da história do povo de Israel saindo, da abertura do Mar Vermelho. Então tudo aquilo soou como muito mágico para mim. Tenho uma memória muito afetiva com esse filme, né? A história ela tem uma fidelidade impressionante com o Êxodo. Lógico que ela às vezes não conta tudo, mas no geral a ideia passada não contém nenhum tipo de heresia, não contém nenhum tipo de subtrama que possa atrapalhar e tirar o foco da grandiosidade de Deus, que é o foco, né, dessa história. Toda a história de Moisés vai ter aquela trama do Moisés com o irmão dele, né, que na maioria das obras é Ramsés. Historicamente a gente nem pode dizer que é Ramsés de fato, né, o nome do meio-irmão de Moisés, ou se era o meio-irmão de Moisés mesmo, que era o faraó da época, enfim. Eles utilizam isso para que a trama fique mais interessante, eu sei, né? Mas as barganhas, as dinâmicas com o faraó, elas estão de acordo com aquilo que a Bíblia diz em Êxodo. E vale muito a pena você ver. Você deve ter visto esse filme, mas eu convido você a revisitá-lo com olhos mais acolhedores, porque ele merece, tá? E você que não viu, faça o favor faça esse favor a si mesmo, veja esse filme que você vai ver que filmaço, que bela obra, tá? Baseada na história das mais impressionantes, né? Mais grandiosa, milagrosa que o povo de Deus passou. Então, vale o segundo lugar na lista. O primeiro lugar, né, gente? Pô, não tem como, né? Não tem como. É ele, A Paixão de Cristo, de 2004, dirigido pelo Mel Gibson. Galera, esse filme aqui é um clássico, é uma obra de arte, e a gente já fez um vídeo aqui, tá? Falando a respeito do filme em detalhes, tá? Cena por cena, frame por frame, simbologias, né? Algumas coisas que o Mel Gibson coloca lá, que aquilo quer dizer, tá? E esse filme aqui, ele é um filme, tá? Para você que não sabe, que retrata desde a oração que Jesus faz no Getsemane, né? Momentos antes dele ser preso, até a sua morte. Então, é um filme que conta sobre esse período, esse dia, essas 24 horas, né? Nem chegou a ser 24 horas, né? Mas é um filme que conta sobre essas horas aí, né? Do sacrifício de Cristo, o que antecedeu, né, até esse momento que foi de fato, né, a concretização do plano da salvação. E galera, é fantástico, atuações inacreditáveis, a realidade, o realismo, a violência que o Mel Gibson coloca, né, para chocar propositalmente, é algo que precisa ser falado. A escolha de colocar o filme em hebraico, né, a língua do filme ser o idioma original ser o idioma hebraico, é genial, é fantástico. Isso aproxima muito a gente
da narrativa, sabe? E por muito tempo esse filme não existia dublagens em áudios, né, em inglês, português, você tinha que ver no hebraico, no aramaico, porque essa era a intenção do diretor. E tá certo ele, né? A língua original, ela engrandece muito a narrativa. E o Mel Gibson, ele coloca alguns símbolos, algumas simbologias, né? Principalmente quando ele quer representar o mal, quando ele quer personificar o mal, né, através de Satanás, ali ele coloca cenas ali com bebês, tudo ele quis dizer algo, né, que isso realmente são coisas que a Bíblia não traz com muitos detalhes, né, a Bíblia traz pouquíssimos detalhes sobre em relação ao mal, né, nesse momento. Então essa parte realmente não está na Bíblia, mas ainda continua sendo, mesmo assim, creio que o longa-metragem que é mais fiel a esse momento da paixão de Cristo. Não tem outro que você fale assim que representou tão bem, com tantos detalhes. O julgamento, a cena do julgamento é espetáculo. A cena da Via Dolorosa você vai se sentir da mesma maneira como você se sentiu vendo essa cena. É algo que, sei lá, eu não consigo nem descrever. Ele quer colocar um gore com horror corporal através de Jesus. Muita gente falou que isso era, sei lá, a glamorização da violência para Jesus. Eu acho que o propósito, na verdade, foi realmente sentir a dor que Jesus sentia, né, na nossa alma. E, pô, funcionou. Vamos falar sério, funcionou. Mostrar Jesus daquele jeito faz a gente olhar cada vez mais para as nossas atitudes. O sacrifício, Jesus sofreu tanto assim por minha causa, para me salvar da morte eterna. Então, gente, não tem como você não deixar esse filme em primeiro lugar, tendo tanta força, tendo tanto impacto, trazendo tantos sentimentos para o nosso coração, para nossa mente. Então, para mim, esse filme é sensacional, é maravilhoso. E ó, tá chegando a sequência, né? Mel Gibson já anunciou a sequência, a ressurreição de Cristo em 2 partes, e estaremos lá com certeza para ver a continuação, né? Jim Caviezel vai voltar como Jesus. Então, galera, vamos esperar, eu tenho certeza que vai ser ótimo. Mas é isso, galera, essa é a minha opinião, essa é a minha lista. Coloca aí a sua lista, quais são os melhores filmes bíblicos que você já viu. Não deixe de compartilhar também, para você indicar essas belezuras aqui para mais pessoas. Não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais. Se inscreva no canal novamente se não for inscrito. Ajuda a gente aí a tornar Jesus conhecido através da cultura pop. Deixa o teu like. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.